Fala aí, meu povo, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Vamos para mais um relatório. Agora eu não tô no meu PC. Tô na sala, tô dando uma relaxada, já são 8 horas agora. Eu ainda pretendia ver mais uma aula e fazer mais uma hora de estudo, mas não sei quanto a isso. Até daria. Eu queria dormir às 9 hoje, e eu acho que se eu estudar antes das 9, que é a aula que eu queria ver ó, de uma hora, eu acho que eu vou acabar perdendo sono. Então, não sei o que eu vou fazer. Talvez eu leia um livro, mas enfim, é sobre isso. Relatório do dia, então, né? Basicamente, o meu relatório de desempenho, digamos assim. Eu fiz 7 horas de aula, 135 questões de diversos conteúdos. Hoje eu revisei divisão celular. Foi uma revisão muito importante porque é um conteúdo que eu tinha certa dificuldade. Envolviam muitos processos, muitos acontecimentos em cada fase, e toda essa decoreba me deixava meio perdido assim, mas agora eu acho que eu consegui meio que fazer um gap geral e conseguir lembrar de tudo na hora da prova, que é o mais importante. E converter em assertividade, eu tava fazendo ali algumas questões, não tem muitas questões disso no site da plataforma. Fiz ali uma boa taxa de acerto, eu acho que eu cheguei a fazer umas 15, 20 questões, eu devo ter acertado pelo menos umas 15 delas. Então aí acertei pelo menos uns 3 quartos, tá? Que seria 65%, né? Que não é algo ruim. Para um assunto que eu estava tendo bastante dificuldade. As questões que eu errei eu consegui revisar e consegui aprender bastante com elas, e o que é o mais importante, né? Hoje eu não tive um foco absurdo de manhã cedo, assim que eu acordei, e fazer... Cara, eu tô mexendo bastante, mas é que eu tô trocando de mão, porque minha mão tá cansando. Eu tô apoiado no joelho. Ai, acho que assim vai ser mais legal, beleza. Divisão celular. Ok, não rendi tanto de manhã, porque eu tava focado mais em revisar aquele assunto e aprender bastante, então eu acabei não fazendo tantas questões dele. Mas mesmo assim eu subi pra aula de matemática com uns 20 acertos ali na manga já. E assim que terminou a aula de matemática, que foi hoje sobre média, de todos os tipos, né? Média harmônica, geométrica, média simples e ponderada, que são as médias que caem no Enem. Então é uma matéria de referência, né? Eu terminei amanhã fazendo mais ou menos em 40 minutos, eu acho. Toda a lista de tabela periódica. Pode olhar aí se alguém tiver na plataforma. Eu acho que foi umas 70 e poucas questões, tá? Fiz toda ela. Comecei ela no finalzinho da aula, que já eram uns assuntos que não me interessavam tanto, que já tinha uma certa facilidade. Porque a gente já tava vendo prova antiga do Enem, eram questões que eu já sabia, já tinha feito, então não acompanhei muito a resolução. E fui fazendo as questões, depois eu vim fazer feijão. Hoje eu fiz feijão. Caraca, eu sou muito bom fazendo feijão, tá bom? Muito bom mesmo. Credo, meu feijão ficou muito bom. Dei uma salgadinha leve, moderada. Mas aí é só de diminuir um pouco o sal do arroz, tá ligado? Fiz meu feijão. E enquanto eu fazia o feijão, eu fazia questão. Então, basicamente, eu lia. Eu fiz. Caraca, bicho. Agora eu tava pensando. Eu fiz menos. Eu fiz mais de uma questão por minuto. Fiz mais de uma questão por minuto. Uma questão e algum pouquinho. Muito legal, muito interessante. Mas é que são questões muito fáceis, são assuntos que eu tô revisando. E mesmo assim eu consegui aprender muito. Aprendi sobre eletroafinidade, que é uma coisa diferente de eletronegatividade. E aprendi sobre sobre raio atômico, coisas que eu nem lembrava, sinceramente. Contestei algumas questões, foi bastante interessante. Eu tive bastante feedback de erro, assim, foi bem legal, foi uma revisão muito boa. Depois, de tarde, meio-dia, eu reparei que eu já tinha feito 100 questões no meu dia, praticamente. Ainda eu fiz algumas questões de matemática, e era tipo 2 horas. E eu tinha marcado como concluídas as aulas de matemática, né? E aí eu vi que eu já tinha feito basicamente tudo que eu precisava fazer no meu dia. Né? Já tinha feito quase 100 questões e tudo mais. Fui fazendo algumas questões de matemática, até eu bater ali umas 110. E já tinha feito flashcard também, porque eu tinha feito os flashcards primeiro de divisão celular, né? Depois eu fui fazer os flashcards de tabela periódica. Fui fazer os flashcards de tabela periódica. E aí... Muito bom também. Aí eu bati o 100, terminei o 100, tudo.
E nisso eu tinha feito, tipo, 4 horas de estudo, algo assim. Algo assim. Depois eu gravei uns vídeos e aí eu decidi ali pelas 3 horas que eu ia ver história, tá? Porque eu quero terminar logo Grécia, preciso ver esse assunto, já é um assunto que tá maçante aí na minha preparação, já tá me incomodando um pouco. Quero terminar de uma vez, ver Roma logo, também terminar toda a parte ali do Ocidente Antigo e partir pra Idade Medieval, tá? Que inclusive eu acho um termo errôneo, mas tudo certo. Não acho que tenha sido a Idade das Trevas nem nada do tipo, muito menos algo médio entre a Idade Moderna e a Idade Antiga, mas tudo bem. Então, gravei o vídeo ali sobre os repertórios, né, porque eu queria dar também uma revisada naqueles assuntos. Eu revisei legal, consegui tirar alguns insights bacanas, assim, pra redação, que eu acho bastante importante, né. O repertório sociocultural, pra mim, é uma coisa um pouco mais complexa, porque durante todo o meu ensino médio eu tive pouco contato, assim, com a parte sociocultural da sociedade brasileira como um todo, assim, no geral mesmo. Eu não era uma pessoa que consumia muita cultura. Eu joguei bastante, eu jogava no computador, então eu não absorvia muita coisa, via vídeo que não era tão interessante assim. Não tive uma infância tão ligada com esse tipo de conteúdo, então aprendi pouco. Eu tô aprendendo muito agora e tá sendo bastante interessante. Então eu tava tentando fazer esse estudo de história justamente para poder linkar com esse estudo de redação, né? E tá sendo muito produtivo. Caraca, eu tenho uns insights muito bacanas, assim, umas ideias que nunca me passaram pela cabeça, sabe? Existem problemas históricos, existem problemas da sociedade contemporânea como um todo e da sociedade brasileira que a gente carrega como um fardo a vida toda, desde muito tempo. E, enfim, eu tô pasmo, assim, como que muita coisa mudou pra pior e como muita coisa não mudou, enfim. É bastante interessante do ponto de vista de estudo, né? Não do ponto de vista prático, porque não seria interessante porque não é bom, né? Na maioria das vezes. Algumas coisas são bastante legais mesmo. Enfim. Vou mudar um pouco também a minha estratégia quanto a naturezas. Então eu queria fazer um bloco... como é que eu posso dizer? Uma imersão em física e química, que são os assuntos que estão pesando bastante na minha nota. Tô errando bastante esses dois tópicos, excepcionalmente estática e hidrostática. Em química, conteúdos mais aprofundados de química orgânica, então polaridade dos compostos orgânicos está pegando bastante, apesar de que eu já fiz tantas questões de química ultimamente que eu tenho aprendido muito sobre polaridade de compostos orgânicos no geral. Reconhecimento de funções orgânicas eu sinceramente sou muito bom. Reconhecimento de isomerias, né? Saber as isomerias eu também tenho uma facilidade muito boa, apesar de eu não saber dizer as isomerias que existem. Se eu ler o nome delas eu vou saber identificar. Então, óbvio que eu precisaria aprofundar esse conteúdo, eu precisaria aprender ele com mais profundidade, né? E eu vou fazer isso depois, mas não agora. E também outras coisas que eu tenho errado, né? Antes era eletroquímica, termoquímica, soluções, que agora eu consigo converter em assertividade boa parte das questões do Enem. Acredito que todas. Estequiometria ainda tá pesando um pouco. Então acho que eu vou pegar daqui uns dias e vou, sei lá, botar umas 30 questões aí pra eu fazer todos os dias. Pra eu ter um pouco mais de facilidade nesse tópico. E fugiu o nome do negócio. Reações orgânicas, né? Óbvio, reações orgânicas está dentro da parte de química orgânica, quer dizer. Caraca, doidão. Tem mais coisa. Equilíbrio químico e cinética química. Mas eu não vou ver isso agora, apesar de que eu sei que eu vou garantir 2 acertos. Eu tô preferindo... eu acho que eu vou ter mais benefício ver termodinâmica, que eu deixei pra ver depois de dinâmica 3, depois de dinâmica 2, depois de dinâmica 3, depois de potência e eficiência, depois de cinemática 2. Então eu já tô há um bom tempo esperando pra fazer termodinâmica. E eu tava estudando propriedades coligativas, e propriedades coligativas envolvem conceitos de pressão de vapor e tudo mais. Acho que tonoscopia não. Provavelmente ebulioscopia tem alguma coisa a ver com pressão também. E eu confesso que eu fiquei um pouco confuso, porque
apesar de eu saber o conceito de miligramas de mercúrio e também saber um pouco do conceito de quilopascal, eu não sei com profundidade, porque os conceitos de pressão a gente vai ver em estática, né? E termodinâmica. Mas eu vou aprofundar em termodinâmica porque eu sei que isso vai me trazer um acerto garantido em toda a prova, praticamente. Pouquíssimas provas não caem isso. Apesar de eu saber da relação, né? P igual a... puta, tá vendo? Não sei a relação de cabeça, assim. Eu teria que estruturar o raciocínio pra fazer. Mas eu acho que é VT, né? Se eu aumento a temperatura, eu aumento a minha pressão. Então, ao contrário. É TV. PT sobre V. Se eu aumento o meu volume, eu diminuo minha pressão. Tá certo, inversamente proporcional. Então, P é igual a T sobre V. Enfim, conseguiria converter aí bastante em assertividade. Alguns conteúdos também que envolvem máquinas, né? Máquinas a vapor e tudo mais. Potência dessas máquinas, potência térmica, etc. Eu acho que seria interessante eu ver isso em termodinâmica, beleza? De resto, rapaziada, eu acho que é isso que eu tinha pra falar. Acho que é isso. Tô terminando a história, faltam 2 capítulos pra terminar Grécia, Magna Grecia. E ainda vão faltar mais uma cacetada de aula pra terminar Roma. Mas a Roma é interessante, né? Eu achei engraçado que ele não tem curso de filosofia e sociologia na plataforma. Isso me incomoda um pouco. Me incomoda um pouco mesmo. Eu acho que eu vou ter que ver por fora agora os filósofos socráticos e helenísticos. Dar uma olhada por cima. Não vou ver pré-socrático nenhum, sinceramente. Um pouco relevante. Acho que as questões que o Enem tinha pra cobrar, ele já cobrou, ao meu ver. Não lembro se caiu ano passado. E se cair, vai cair Demócrito. Aí Demócrito fala lá da forma. Longe de mim, não gosto de pré-socrático. Pré-socráticos são todos malucos, tudo alucinado. Toda gente não tem que fazer. Os helenísticos também, né? Mas enfim. Isso aí a gente releva. Então, é isso, rapaziada. Eu acho que é isso que eu tinha pra falar, na real. Acho que é isso que eu tinha pra falar. Hoje eu corri ao invés de treinar. Corri com meu mano aí, mano Nicolas. Deve estar vendo esse vídeo. Tamo junto aí, parça. Sei lá, mano. Acho que são essas mudanças aí. Mudança no meu comportamento frente a naturezas. História que eu tinha pra falar. E o meu resultado de hoje, né? Que foi brutal. Ainda eu queria fazer essa última hora de aula, mas é que eu tô com preguiça. Acho que eu não vou fazer, não. Acho que eu vou dar uma relaxada. Meu olho tá meio cansado. Mas eu queria ver um filme. Eu quero muito ver Poderoso Chefão. Que eu sei que eu poderia, eu acho. Eu já vi alguém usando como repertório pro Enem, tá? E, sinceramente, eu acho maneiro. Acho que é um repertório legal, talvez, não sei. Mas é um filme bom, pelo menos isso, né? Pelo menos é um filme com um IMDb bem alto. Enfim, feitoria, rapaziada. Tamo junto, uma boa noite pra vocês. Durmam todos muito bem. E até amanhã, né? 95 dias hoje.